os microfones fechados para não atrapalhar, né, a sessão, com algum ruído externo. A câmera pode permanecer ligada para a gente ver os rostinhos, se conhecer um pouco mais, né? Inclusive, incentivamos isso. Durante o decorrer da sessão, quem tiver alguma dúvida pode levantar a mão, tá? Tem aí nos três pontinhos o botão de reações, aí é só levantar a mãozinha lá, ou, né, se sentir mais confortável, pode colocar no chat, que a gente vai estar monitorando também, para trazer aqui para a sessão. Queria lembrar também que no final da sessão, a gente passa um formulário, um questionário, tá? De avaliação, e é muito importante para a gente, se vocês puderem preencher, para o crescimento e desenvolvimento do programa. Como o Plínio falou agora há pouco, a sessão ela é gravada inicialmente, na hora de discutir o caso, para que as pessoas se sintam mais confortáveis, né? Para que a gente se sinta mais confortável, a gente dá uma pausa na gravação, é só essa parte inicial, tá? Por segurança mesmo. Então, sintam-se confortáveis para discutir à vontade o nosso caso de hoje. E nesse momento, eu queria passar a palavra para a nossa apresentadora de hoje, a doutora Nathalie. Seja bem-vinda, muito obrigada novamente pela participação. A doutora Nathalie ela é endocrinologista, é professora, né, docente do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe e supervisora do Programa de Residência Médica em Endocrinologia lá do HU-UFES. Novamente, seja bem-vinda. Passa a palavra para a senhora, fica à vontade. Obrigada, Isla. Boa noite. Então, eu queria agradecer o convite, né, da equipe do projeto EPUF, né, um projeto tão bonito aí envolvendo esse tema tão importante agora do diabetes. Então, eu posso começar, Isla, com a exposição do tema, né, isso depois nós vamos ao caso, né? Perfeito. Eu não estou conseguindo compartilhar, porque diz que está bloqueado para compartilhar a tela. Acho que vocês têm que liberar, né? Nosso TI resolvendo, Plínio. Tenho que tem que resolver. Só um instante, tá? Que eu tô. Teste agora. Qualquer coisa. Ah, agora permiti. Pronto. Então, vocês estão vendo meu slide no formato de apresentação? Joia. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Então, gente, boa noite mais uma vez, né? Como já me apresentou, sou Nathalie, sou professora do BMS, sou endocrinologista, e hoje o tema que a gente vai discutir é sobre o paciente com diabetes no hospital. E aí eu trouxe um panorama geral, né, do que a gente tem de mais recente, né, nesse tema, para a gente depois discutir em cima do caso clínico. Sobre hiperglicemia hospitalar, a gente tem hoje a recomendação de medir glicemia de todos os pacientes internados, e não apenas dos que já têm diagnóstico de diabetes. Esse é um conceito bem importante para a gente ter. Porque a gente tem essas três situações. Tem o paciente que já tem diabetes previamente conhecido, e esse a gente não tem muita dificuldade de entender que ele tem que medir a glicemia. Só que a gente tem que entender que vão ter pacientes que vão ter a chamada hiperglicemia de estresse, ou seja, a glicemia vai subir por conta de infecção, de uma doença aguda que ele está enfrentando, por exemplo, na internação. E tem o diabetes novo, né? O diabetes que vai ser diagnosticado naquela internação. A pessoa tinha, não sabia que tinha, e por conta da internação foi diagnosticado. Então, a gente não pode focar só em quem já tinha diabetes. Como é que a gente faz diagnóstico nesse cenário hospitalar, em quem não tinha diagnóstico prévio, né? A gente vai fazer o diagnóstico de hiperglicemia hospitalar nos pacientes com glicemia ao acaso maior que 540 ou com glicada acima de 6,5, que vai indicar que ele já tinha diabetes. Quais são os horários preconizados para medir a glicemia capilar desses pacientes que estão no hospital, né, no cenário hospitalar? Seria a glicemia capilar antes das refeições e às 22 horas. Esses seriam os horários preconizados. Pode ter horários a mais, mas esses seriam os principais. E se o paciente estiver em jejum ou com dieta interal contínua, a recomendação é medir a glicemia de 6 em 6 horas, tá?
Quando o paciente interno, é recomendado suspender os antidiabéticos orais, suspender metformina, fazida, enfim, qualquer um que ele esteja usando, porque o tratamento padrão vai ser a insulina. E a meta glicêmica que nós vamos ter para esses pacientes é que a glicemia fique entre 140 e 180. Percebam que o limite inferior é 140, então a gente não quer que a glicemia fique muito baixa no paciente internado, porque hipoglicemias podem estar relacionadas também a um desfecho pior do paciente no hospital, tá? Pensando nesse paciente diabético no hospital, você tem fatores que vão influenciar a dose de insulina dele, tá? Um dos principais que eu coloquei aqui de amarelinho é o peso, tá? Então, assim, a dose de insulina sempre vai estar relacionada com o peso e, claro, com o nível das glicemias. O paciente com hiperglicemia mais leve vai usar menos insulina, com hiperglicemia mais intensa vai usar mais insulina. Vai depender se ele já tinha diabetes, a função renal. Se a função renal estiver prejudicada, a dose vai ser menor. A gente usa uma dose menor para quem faz diálise, para quem tem uma função renal ruim. E também, ou para pacientes sem poder. Os idosos vão usar dose menor de insulina. E o corticoide é uma das medicações que mais aumenta a necessidade de insulina. Então, a gente tem que estar atento, porque tudo isso pode acontecer no cenário hospitalar, tá? No paciente, então, indo para os esquemas de tratamento. Um paciente com hiperglicemia, um paciente com diabetes internado, o que que a gente pode fazer de esquema de insulina para ele? A gente tem o mais comum, que eu acredito que vocês que já tiveram contato com o paciente hospitalar, vocês já viram esse esquema, que é a tabela de correção, né? Que é dar insulina regular conforme a glicemia capilar. Esse é o mais comum. Apesar dele ser o mais comum, ele não é suficiente em casos que têm uma glicemia muito alta, tá? Ele só é suficiente em casos mais leves. A gente tem também o esquema basal bolos, que é o esquema que a gente usa insulina de uma forma intensiva, de uma forma que vai tentar imitar o pâncreas, né? E para isso a gente usa insulina basal, e a nossa basal disponível no SUS é a NPH, e o bolos que a gente tem a regular, que vai cobrir todo o dia. Eu vou mostrar para vocês como seria. E tem o basal, faltou o L aqui, basal plus, que seria você usar uma insulina basal, né? E uma dose de insulina regular, cobrindo a maior refeição. Vou mostrar para vocês isso com mais detalhe, tá? Aqui é um exemplo do que é a tabela de correção, que é o que a gente vê mais na prática, que é você aplicar a insulina regular conforme a glicemia, né? Se der 230, aplica 4, se der 240, aplica 6, e por aí vai. Como eu falei, esse esquema é muito usado, mas ele não resolve todos os casos. Se a glicemia estiver muito alta, vai precisar de esquemas intensivos. Qual é o esquema mais intensivo que a gente tem? É o esquema basal bolos. Como é isso? Eu vou usar a insulina basal, que é a insulina NPH. A insulina basal ela serve para manter a glicemia estável, tá? Para controlar a produção de glicose pelo fígado. Então, a insulina NPH estabiliza a glicose. E a insulina bolus, que é no caso a regular, ela é uma insulina prandial, tá? Aqui o pratinho de comida, ela cobre a refeição, tá? Então, aí eu vou usar basal bolus, significa que é uma insulina basal e insulina bolus para refeição, tá? Vão ser doses fixas, doses programadas na prescrição do paciente, mas eu também posso usar a tabelinha, né, para fazer uma correção, né, aquela mesma tabelinha que a gente viu, ela também pode ser usada nesse esquema, porque se a glicemia der mais alta, eu posso aumentar a dose de insulina regular para poder cobrir não só o alimento da refeição, mas também corrigir a glicemia, tá? Então, essa dose de correção vai depender da dosagem da glicemia capilar, nem sempre eu vou precisar de correção, tá? Como é que eu inicio a prescrição de basal bolus? Se eu for começar do zero, aqui um esquema do que a gente faz a conta para prescrever, DTD é dose total diária. Comece com 0,3 a 0,5 unidades por quilo por dia. Metade dessa insulina vai ser basal e metade vai ser bônus, tá? Se for NPH, eu vou dividir em 3 doses. Se for a regular da refeição, eu vou dividir em 3 doses também, tá? Pacientes idosos, renais crônicos, a gente sempre usa menos insulina. E se o paciente vier usando insulina de casa, a gente tende a reduzir a dose que ele usava, para evitar hipoglicemia. Outro esquema que a gente pode usar para tratar é o esquema basal plus. Eu posso usar insulina basal e fazer uma dose de correção, que é aquela tabelinha, né? Eu dou insulina basal e eu só uso a regular para corrigir se a glicemia estiver alta, tá? A correção é feita com a insulina regular e vai depender da glicemia. Se a glicemia estiver normal, eu nem vou precisar, certo?
Como é que a gente inicia a prescrição do Basal Plus? A gente vai usar uma dose menor do que o Basal Bolus, geralmente 0,1 a 0,25 unidade por quilo de insulina, e de insulina basal. O que a gente vai usar é mais a NPH. Mais uma vez, idosos, renais crônicos, dose menor, né? E a insulina rápida, regular, ela vai entrar como correção, mais uma vez, se estiver acima de 540, tá? E essa é uma boa opção para o paciente que não está se alimentando, está em jejum, aguardando cirurgia, ou está com a baixa ingestão alimentar, tá? Então, resumindo isso que eu falei, quem são os pacientes que eu vou usar qual esquema? Como que eu trato o paciente com diabetes no hospital? Se quando ele chegou, a glicemia na admissão foi menor que 200, ou se ele tinha diabetes e usava só uma ou dois tipos de droga em casa e não usava insulina, eu posso usar só a tabela de correção. Se ele chegou também nesse mesmo panorama, mas não controlou só com a tabela, eu posso inserir a insulina basal. Se esse paciente já chegou com a glicemia na admissão entre 200 e 300, usava várias medicações em casa para diabetes e usava insulina também em casa, mas numa dose mais baixa, eu posso também fazer o esquema do Basal Plus, deixar uma dose de basal, fazer a correção com a tabelinha. Mas, gente, aqui no extremo, o paciente chega muito descompensado, glicemias acima de 300, vários antidiabéticos orais e a insulina acima de 0,6 em unidades por quilo em casa ou tem diabetes tipo 1, o esquema é basal bolus. É importante conhecer esse esquema, essas terapêuticas, porque a maioria dos hospitais não tem um especialista para poder orientar o uso da insulina no paciente internado, né? Fica para o generalista. E outra coisa importante, na hora de dar alta, a gente vai ter que saber o que fazer no paciente, né? Na hora de dar alta, se a glicada desse paciente prévia for menor que 7%, então ele estava bem controlado em casa, ele nem usava insulina, e na internação ele ficou bem, usou só a regular para correção, eu posso dar alta para ele porque ele já usava. Se a glicada dele era entre 7 e 9, ou as glicemias ficaram controladas na internação com a dose baixa de insulina, eu posso dar alta com as medicações que ele usava, adicionando uma nova medicação ou passando metade da dose da insulina que ele usou na internação. E se ele já tem um histórico do diabetes estar descontrolado, glicada acima de 9, ou glicemias na internação controladas com dose mais alta de insulina, eu vou dar alta para ele com esse esquema de basal bolus, NPH irregular, e vou reintroduzir as medicações que ele usava em casa. Outra opção é reintroduzir as medicações com uma dose menor de insulina do que ele usava na internação, tá? Para finalizar, uma observação também pensando, né, como o foco do projeto também é sempre trabalhar com o que fazer, né, para quem não é especialista, está lidando com esse paciente, uma dúvida muito comum, que não é no cenário hospitalar, é no cenário de atenção básica, mas gera dúvida se eu devo mandar esse paciente para o hospital, né? Se eu devo mandar esse diabético para o hospital, isso é uma dúvida recorrente. Eu trouxe esse slide para a gente fechar. Muitas vezes vocês vão estar no OBS, né, no cenário de atenção básica, e o paciente chega e nem está agendado, ou está agendado e está com a glicemia super alta, e fica todo mundo preocupado. Então, esse paciente chegou com a glicemia alta, acima de 200, né? Já tem diabetes, ou está descobrindo agora. Para eu pensar se eu tenho que mandar ele para o hospital, o meu raciocínio principal tem que ser: ele tem sintomas de cetoacidose ou de estado hiperosmolar? Quais são eles? Taquipneia, vômito, hálito cetônico, dor abdominal, desidratação, sonolência. Se ele tiver sintomas dessas complicações agudas, eu preciso mandá-lo para o hospital, tá? Se for um quadro sugestivo de cetoacidose ou de estado hiperosmolar, tem que encaminhar. Se ele tiver super bem, apesar da glicemia alta, está super bem, sem nenhuma dessas queixas, sinais vitais estáveis, eu preciso otimizar o tratamento ambulatorial dele. Ver se ele aplica a insulina certa, ver se como é que está a alimentação, né? Rever o tratamento dele. Não preciso mandá-lo para o hospital. Por quê? Porque ir para o pronto-socorro só para corrigir a glicemia, receber um soro e depois ter alta, não melhora o prognóstico desses pacientes. Então, isso é uma mensagem importante, é uma dúvida que sempre fica no manejo do paciente diabético, que não está no hospital, mas na dúvida se mandamos ele para o hospital ou não, tá? Então, lembrem disso, o foco é ver se ele tem sintomas dessas complicações agudas, tá? Para mandá-lo para o hospital por causa da glicemia, claro. Se ele tiver com uma doutorase, com a suspeita de infarto, aí ele vai ser mandado por isso. Mas mandar para o hospital só por conta de glicemia
é se eu tiver suspeita de cetoacidose estádio hiperosmolar. Se eu não tiver, eu vou abordar o tratamento do diabetes. Eu vou intensificar o tratamento, rever se ele aplica insulina direitinho, toda essa questão do tratamento ambulatorial. Tá certo, gente? É isso que eu tinha para trazer. Agora nós vamos passar para a apresentação do caso. Vou só parar aqui. Perfeito, a mulher é pontual, minha gente. Eu estava aqui, ó. Utilizou o tempo dela certinho. Obrigada, Nathalie. E eu esqueci de falar no início, gente, mas Nathalie faz parte da equipe do Ecodiabetes também. Ela é nossa especialista, né? Na equipe do Ecodiabetes. Eu não apresentei ela como parte da equipe, não pedi para ela se apresentar, que ela ia se apresentar como uma apresentadora de caso. Perdão, como especialista convidada, mas ela é nossa especialista fixa. Então, para que fique bem claro. Novamente, muito obrigada. Eu queria saber se vocês têm dúvidas sobre o que Nathalie trouxe agora para a gente, bem importante, né? A gente fala muito sobre atenção primária, e isso que ela trouxe agora no final, esse link foi maravilhoso, porque quando a gente recebe o paciente da atenção primária, a gente fica com muitas dúvidas, e é muito recorrente receber pacientes com hiperglicemia, assim, tomando a medicação, a gente tem que investigar antes de, né? Pensa em mandar para um socorro, vamos parar aqui um pouquinho, ver quais são os sinais e sintomas desse paciente, né, dessa pessoa, antes de mandar para um socorro, porque a gente acaba sobrecarregando lá, muitas vezes sem necessidade de investigar se aquele paciente está usando, se usa insulina, se está usando certinho, se está tomando a medicação no horário certo, se faz rodízio, se armazena. Então, são muitos vieses ali, são muitos pontos que a gente tem que investigar antes de mandar, caso ele não tenha sintomatologia, como foi dito, e sobrecarregar um pronto-socorro sem necessidade. Então, fechou com chave de ouro. Isso. Aí, só complementando, né, que você falou, que isso vai sobrecarregar o pronto-socorro, e para o paciente fica a mensagem de que tratar o diabetes é simplesmente baixar o número. Tá alto, eu vou lá, baixo, aí eu saí com 150 milicemia, beleza. Tá, é assim que resolve, né? Fica essa mensagem para ele, em vez de entender que é um tratamento muito mais difícil, né? Que é crônico, enfim, com várias demandas. E fica acostumada a querer isso, né? Ah, mas o meu açúcar tá alto, vou lá no pronto-socorro, É, resolve rapidinho. exato, exato. Professora Ludmila? Boa noite a todos. Eu queria colocar uma coisa, porque às vezes a gente, quando está na atenção primária, a gente vivencia um clássico, que é assim, o paciente chega para a consulta e quando você faz uma glicosimetria, a glicemia está, por exemplo, 240. Aí você conversa com ele, bom, o que está acontecendo? Não, você está fazendo tratamento? Eu faço, todo dia eu tomo minha medicação, eu faço minha dieta, faço minha caminhada, não estou entendendo o que está acontecendo. Aí, quando você começa a fazer o interrogatório, a levantar a história, tudo, aí você chega àquele e diz assim, não, eu sempre faço meu tratamento, mas hoje eu não tomei a medicação. Aí você, por que você não tomou a medicação? Não, porque como eu vinha no médico, primeiro eu não tomei café, porque vocês iam fazer o exame, e também eu não tomei a medicação porque eu achei que podia interferir no exame, ou esqueci, ou qualquer coisa. Então, assim, o paciente sempre vai dizer que ele fez tudo certinho, mas justamente hoje que eu vim aqui, não deu certo. Então, esse é um clássico, é assim, é uma coisa que se repete muito. E às vezes o profissional fica desesperado precisamente por isso que a Nathalie falou, porque agora deu 240, não, então vai correndo, porque se você está fazendo o tratamento certo e você está com essa glicemia, não sei, 300, então tem que ir sim para tomar. E isso se é como o dia a dia da unidade básica de saúde quando a gente trabalha com pacientes diabéticos. Então, é só fazer um bom interrogatório, perguntar várias vezes, e principalmente assim, quando foi a última vez que você tomou a medicação para o diabetes? Porque às vezes foi na manhã do dia anterior, porque terminou, porque esqueceu, porque viajou, mas isso aí não falha. Obrigada. Nós que agradecemos pela contribuição. E realmente é certeza que vai chegar assim. Não pode ter certeza de quase nada na vida, mas essa é uma certeza que a gente pode ter, assim, absoluta.
Muito obrigada pela participação. Alguma dúvida, gente, sobre a apresentação da doutora Nathalie? No chat, eu creio também que não tem, né? Eu tô olhando muito aqui pro lado porque eu tô com outro computador acompanhando também o chat. Eu tô assim, pra lá e pra cá. Então, se não tem nenhuma dúvida, então eu vou